E agora, então, a gente começa a nossa aula de correção das atividades de exponencial. Vamos lá. Olha, a primeira questão foi essa daqui. E ao corrigir, eu vi lá que 99,9% acertou. Então, vou passar por ela de forma mais rápida, tá? A ideia, ao trabalhar a equação exponencial, é que você tenha bases iguais. Se aqui eu tenho base 3, eu preciso de base 3 aqui. Então, eu me pergunto, como é que eu vou colocar no lugar do 1 a base 3? E aí, eu vou escrever como 3 elevado a 0, já que todo número elevado a 0 tem como resultado 1, e eu preciso de base 3. Então, 3 elevado a 4x menos 2 igual a 3 elevado a 0. Se isso daqui é igual a isso, e as bases já são iguais, o que também terá que ser igual? Os expoentes. Então, eu vou pegar o expoente 4x menos 2 e vou igualar a 0. Deu uma equação do primeiro grau, eu vou resolver. 4x igual, passei o menos 2 para o segundo membro, 2. 4 que multiplica passa dividindo. 2 quartos é uma fração simplificável por 2. 2 por 2 deu 1, 4 por 2 deu 2. Então, resposta certa, letra A, 1 sobre 2. Letra B, também um grande número de alunos acertaram essa questão. E aí, eu preciso de base 2. Quando eu fatoro 32, ele dá 2 à quinta. Mas eu estou precisando de base 2 não no denominador. Eu estou precisando de base 2 no numerador. Então, como é que eu vou subir essa base aqui para o numerador? Basta eu observar o expoente. Se o expoente é positivo, ele sobe negativo. Se ele for negativo, ele sobe positivo. Então, como eu tinha 2 à quinta, ele subiu como 2 a menos 5. Aí eu olhei para a questão novamente e percebi, eu já tenho bases iguais. Para que o que eu tenho no primeiro membro seja igual ao que eu tenho no segundo, quem tem que ser iguais? Os expoentes também. Então, eu peguei o expoente 3x menos 2 e igualei o expoente menos 5. Fui resolver a equação do primeiro grau. Menos 2 foi para o segundo membro mais 2. Menos 5 mais 2 deu menos 3. Menos 3 dividido por 3 deu menos 1. Resposta certa, letra B. Questão essa, que como eu falei também, a maioria acertou. Alguma dúvida aqui em relação a 1 ou 2? Ou podemos seguir? Ok. Então, Juan sinalizou ali para mim que está tranquilo, e realmente foi tranquilo na hora de corrigir. Gustavo também. Olha essa questão 3. Se 2 elevado a x é igual à raiz quadrada de 2, então quanto é 2 elevado a 2x? Aí, eu olhei aqui para a questão, e falei assim, para eu responder isso, eu preciso saber quanto é x. Então, eu vou trabalhar aqui primeiro nessa exponencial para saber quanto é x. Repeti o 2 elevado a x e tirei o 2 do radical. Como é que ele vai sair? Elevado a seu expoente dividido pelo índice. Quem é o expoente dele? 1. Quem é o índice? 2. Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Bases iguais, igualei os expoentes. Descobri que o valor de x era 1 sobre 2. Peguei a questão, 2 elevado a 2x era o que o exercício queria, e anotei aqui 2 elevado a 2 vezes o valor de x, que era 1 sobre 2. Mas quanto é 2 vezes 1 sobre 2? 2 vezes 1, 2, dividido por 2 deu 1. 2 elevado a 1, 2. Ok? Resposta certa, letra B de bola. Então, eu passei aqui para exponencial, resolvendo, substituí o x e fiz a continha. Ficou 2 elevado a meio, que deu 1, e essa base aqui, elevada ao resultado dessa multiplicação, que era 1, resultado 2. Resposta certa, letra B de bola. A questão 4, já apareceram alguns erros lá. Onde ocorreram os erros, Lene? Na hora de passar esse decimal aqui para exponencial.
Por quê? Alguns colocaram 10 elevado a menos 3. Mas se eu vou passar um número decimal para exponencial, eu vou fazer assim, ó. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Aqui precisa ser 1, tá? Porque senão eu teria que escrever em notação científica. Mas em notação científica, sendo 1, fica 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, eu já posso colocar 10. Eu venho aqui e conto, ó. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 10 a menos 4. Isso aí. Ó, 10 a menos 4. Troquei esse decimal por 10 a menos 4. Repeti quem estava lá como expoente. E aqui, 10.000 é 10. Com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então, 10 é 4. Repeti a base 10 e multipliquei os expoentes. Ó, menos 8x menos 16. Aqui, como eu já vi que as bases eram iguais, eu já cancelei as bases. Igualei os expoentes. Menos 4 vezes 2x deu menos 8x. Menos 4 vezes mais 4, menos 16. Igual, esse igual aqui não existe não, ao expoente desse 10 aqui, que era 4. Equação do primeiro grau também. Menos 8x menos 16 sobre o segundo membro mais 16, que somado com 4 deu 20. Aqui eu multiplicaria por menos 1, ficou menos 20 oitavos. Simplificável por 4. Primeiro eu simplifiquei por 2. Deu menos 10 quartos, aí era simplificável de novo, menos 5 sobre 2. Então, resposta certa, letra A, menos 5 sobre 2. Muita atenção aqui, tá, pessoal? Na hora de passar o decimal para a potência de base 10. Você tem que contar quantas casas depois da vírgula. São 4, então expoente menos 4. O número é inteiro. Quantos zeros ele tem? 4. Então, o expoente é 4 no número inteiro por conta da quantidade de zeros. No decimal, por conta de quantas casas eu teria que caminhar para a direita. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Ok? A terceira questão foi essa daqui. Também foi uma questão que vocês resolveram muito bem. Alguns alunos passaram para a base 3, outros passaram para a base 27. Sem problemas, o resultado vai dar o mesmo. Eu escolhi a base 3. Fatorei o 729, deu 3 a sexta. Repeti lá em cima o 2x. Fatorei o 27, deu 3 ao cubo. Repeti 3, 6 vezes 2x deu 12x e 3 ao cubo. Bases iguais, igualei os expoentes. 2x igual a 3, 12 passou dividindo, fração simplificável por 3, 1 quarto. Resposta certa é letra B de bola. Na questão 6 em diante, começaram aí algumas dificuldades, né? Então, vamos nós. O que eu falei com você? Falei com você que quando aparecer questões como essa, que você não consegue passar tudo para a base 3, você usa o chamado artifício. Então, o artifício aqui que a gente vai usar é que onde tiver 3 elevado a x, vamos trocar por uma outra letra qualquer, uma outra incógnita. L, M, N, P, Y, você escolhe, tá? No meu caso, eu escolhi trocar por L. Então, eu vim aqui, ó, 3 elevado a 2x, se 3 elevado a x é L, então vai ficar L ao quadrado. Menos 12 vezes 3 elevado a x. Eu estou trocando 3 elevado a x por L. Repeti o mais 27, igualei a zero. O que eu fiz? Eu saí de uma exponencial através de um artifício usando uma equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, da agora para frente, a gente escolhe soma e produto ou Bhaskara. Eu escolhi soma e produto. Soma, menos B sobre A. Menos 12 deu 12 sobre 1, 12. Produto, C sobre A. 27 por 1 deu 27. Quais são dois números que somados dá 12, multiplicados dá 27? 3 e 9. 3 mais 9, 12. 3 vezes 9, 27. Se você quis ir por Bhaskara, sem problemas, chegou também ao 3 e 9. O que é 3 e 9? É o valor do
artifício. Eu não terminei de resolver. Então, qual foi o meu artifício? Que 3 elevado a x eu chamaria de L. 3 elevado a x igual a L', e 3 elevado a x igual a L duas linhas, que era 9. Aqui, bases iguais, igualei os expoentes. Que expoente eu tenho aqui? 1. Então, o valor de x nessa primeira é 1. Aqui, eu passei o 9, que era o L duas linhas, fatorado, 3 ao quadrado. Bases iguais, igualei os expoentes, x igual a 2. Desculpa. Então, do L' igual a 3, eu achei um x igual a 1. Do L duas linhas igual a 9, que é 3 ao quadrado, eu achei o valor de x 2. Então, solução da equação exponencial 1 e 2. Solução da equação do segundo grau 3 e 9. Cuidado com a pergunta que o exercício te faça, tá? 3 e 9 foi a solução da equação do segundo grau, foi o artifício. E a solução da exponencial? A exponencial não tinha L, tinha x. Então, é x que a exponencial quer. E deu 1 e 2. Resposta certa, letra E. Dúvidas nessa questão 6? Posso seguir? Tá. Então, vamos à questão 7. Mesma ideia da anterior, né? Aqui, ó. Posso usar a equação do segundo grau. Vou escolher aí uma incógnita e escolhi agora y. Então, onde tiver x, eu vou trocar por y. Aqui, eu fiquei com y ao quadrado, menos 5 vezes o y, mais 4 igual a 0. De novo, achei mais prático, porque o a era 1, escolhi soma e produto. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Quais números que multiplicados dá 4 e somados dá 5? 4 e 1. 4 mais 1, 5. 4 vezes 1, 4. Voltei ao artifício. Qual foi o meu artifício? Onde tivesse 2 elevado a x, eu trocaria por y. Y' deu 4, y duas linhas deu 1. Fatorei o 4 na base 2, deu 2 ao quadrado. Então, x igual a 2. Precisava do 1 na base 2, escrevi como 2 elevado a 0. X igual a 0. Solução 2 e 0. Tá? De novo, usei o artifício y, montei a equação do segundo grau. Eu escolhi soma e produto, achei as raízes y' 4, y duas linhas 1. Voltei o artifício, 2 elevado a x é 4. Mas quem é 4 na base 2? É 2 ao quadrado. Se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. X igual a 2. Também achei o y duas linhas igual a 1. 2 elevado a x tem que ser igual a 1, mas eu preciso do 1 na base 2. 1 é todo número elevado a 0, então 2 elevado a 0. Qual o valor de x? 0. Solução da equação exponencial, 2 e 0. Solução da equação do segundo grau, 4 e 1. Se você marcou 4 e 1, está errado, porque não foi x' e x duas linhas que deu 4 e 1, foi o artifício. O x deu 0 e 2. Solução, então, resposta certa, letra C, 0 e 2. Olene, olha só, pode acontecer daqui dar algum número que eu não consiga passar para a base 2, que é o que eu precisava? Sim. Aí você vai dizer que não convém, porque aquela resposta você não consegue passar para a base 2. Então, ela não vai ser resposta da exponencial. Ela não serve, ela não convém. E aí você vai usar só a que você consegue passar para a base 2. E se der, por exemplo, um negativo, menos 2, também não vai para a exponencial. Porque o número que der aqui, para que você passe para a base 2, ele precisa ser sempre positivo. Deu um valor negativo, descarta. Também não convém. Não dá para passar para a base que você precisa, tá? Aí vem aqui a questão de número 6, que é uma questão um pouco diferente da anterior.
é aquele tipo de questão que nós treinamos lá quando trabalhamos potenciação, e eu te falei assim, se o expoente é negativo, ele vem de uma divisão. Se o expoente é positivo, ele vem de uma multiplicação. Então, olha como eu escrevi as coisas. Eu vi que o expoente era negativo, eu escrevi como 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. Porque nessa divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu saí de uma exponencial para escrever em forma de divisão de mesma base. 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 1. Aqui vai ficar 5 elevado a x dividido por 5 ao quadrado. Mas quem é 5 elevado a 1? 5. Quem é 5 elevado a 2? 25. Posso usar um artifício? Posso. Basta que eu queira. Eu vou trocar o 5 elevado a x pelo artifício y. Então, eu repeti aqui, 5 elevado a x, eu troquei por y sobre 5. Mais 5 elevado a x, eu troquei por y de novo, sobre 25, igual a 30. Consegui uma equação do primeiro grau com frações de denominadores diferentes. Tirei o mínimo. Entre 5, 25 e 1, deu 25. 25 dividido por 5 deu 5, vezes y, 5y. 25 por 25 deu 1 vezes y, igual a 25 por 1 vezes 30, 750. Tirei o mínimo, cancelo os denominadores e trabalho só com os numeradores, que são 5y mais y igual a 750. 5y mais y deu 6y igual a 750. Dividir, deu y igual a 125. Mas eu usei um artifício. Qual? Onde tinha 5 elevado a x, eu troquei por y. Mas quem é y? 125. Mas quem é 125 na base 5? 5 ao cubo. Então, 5 elevado a x igual a 5 ao cubo. Qual será o valor de x? X será 3. Eu botei 30. 3. Desculpa aqui, tá? Depois eu vou ajeitar antes de enviar para você. Tá bem? Então, de novo, o que você não pode esquecer nesse tipo de questão? Eu vi que vários lá não seguiram aí o caminho natural das coisas. É você lembrar que se no expoente tem subtração, vai virar uma divisão na mesma base. Se no expoente tem soma, vai virar uma multiplicação. Por quê? Porque uma divisão de mesma base, a gente repete a base, que é o que está lá em cima, e subtrai os expoentes. Se eu fosse subtrair, ficaria x menos 1. E é exatamente o que tem lá. Então, eu peguei essa exponencial aqui e transformei numa divisão, com o expoente x e com o expoente 1. Por que não menos 1, Lene? Por que esse expoente de baixo não é menos 1? Porque quando eu fosse aplicar a regra da divisão e eu fizesse x menos da divisão por menos 1 de baixo, aqui teria que ser mais 1 e não menos 1, tá? Então, menos apenas me indica que eu estou trabalhando com divisão. E aí eu coloco 5 elevado a x no numerador e 5 elevado a 1 no denominador. E aqui, 5 elevado a x no numerador e 5 elevado a 2 no denominador. O menos vem do processo da divisão de mesma base, e não porque esse número aqui de baixo tem um expoente negativo, tá? Quando eu cheguei aqui, eu fiz a opção de usar um artifício, troquei o 5 elevado a x por y. Montei uma equação do primeiro grau com denominadores diferentes, tirei o mínimo, vi o que deu no numerador após tirar o mínimo, juntei aqui, deu 6y igual a 750, dividi, achei y 125. Mas o que é y? O artifício que eu usei. Qual foi o meu artifício? Onde tinha 5 elevado a x, eu troquei pelo y, que eu descobri que o valor é 125. Então, para resolver isso aqui, eu preciso do 125 na base 5. Fatorei, deu 5 ao cubo. Bases iguais? Basta igualar os expoentes. X igual a 3. Resposta certa, letra D de dado. Esse é o tipo de questão que mais aparece nas provas por aí sobre exponencial. Vale a pena você treinar
né, para que você, na hora que elas aparecerem, tenha facilidade de resolução. Voltou essa daqui, olha essa daqui. Ela lembra uma equação do segundo grau, mas ela está tendo aí expoentes negativos. Então, eu lembro, ó, expoente negativo vem de divisão. E eu preciso escrever isso como uma divisão. Escrevi, ó. 10 é 2x dividido por 10 elevado a 1. Menos 11 vezes. Vezes o quê? 10 elevado a x dividido por 10 elevado a 1. Mais 1 igual a 0. Vou usar o meu artifício agora. Qual será o meu artifício? Onde tiver 10 elevado a x, eu vou trocar por y. Então, cheguei aqui. O que é 10 a 2x? Se 10 elevado a x é y. Y ao quadrado. Sobre 10. Menos 11 vezes 10 elevado a x, troquei por y. Sobre 10. Mais 1 igual a 0. Tá? Aí eu fiquei aqui, ó, com y ao quadrado sobre 10. Menos 11y sobre 10, mais 1 igual a 0. Tirei o mínimo. Quem seria o mínimo? 10. 10 por 10 vezes y ao quadrado deu y ao quadrado. 10 por 10 deu 1 vezes 11y, menos, né? Menos 11y. 10 por 1 deu 10 vezes 1, 10. 10 por 1 deu 10 vezes 0, 0. Fiquei com essa equação do segundo grau no artifício y. Escolhi de novo soma e produto, porque quando A é 1, soma e produto agiliza muito os cálculos. Então, soma menos B sobre A, produto C sobre A. Dois números que multiplicados dá 10 e somados dá 11, 10 e 1. 10 mais 1, 11, 10 vezes 1, 10. Achei o artifício, voltei. Qual foi o meu artifício? Onde tivesse 10 elevado a x, eu trocaria por y. Então, 10 elevado a x igual a y' e 10 elevado a x igual a y duas linhas, que é 1. Mas eu preciso do 1 na base 10. 10 elevado a 0. Bases iguais, qual o valor de x? 0. Bases iguais, qual o valor de x? O expoente daqui, que no caso é 1. Então, solução 1 e 0. Tá? Então, de novo, para que você nas próximas não tenha aí a dificuldade que teve na primeira. Apareceu subtração ou soma no expoente, tem que transformar em divisão ou multiplicação. Soma vira multiplicação, subtração vira divisão. Então, ficou aqui, ó, 10 elevado a x sobre 10 elevado a 1, menos 11 vezes 10 elevado a x sobre 10 elevado a 1, mais 1 igual a 0. Usei o artifício, onde tinha 10 elevado a x, eu troquei por y. Então, 10 é 2x, ficou y ao quadrado. Aqui troquei por y. Tirei o mínimo de tudo, ficou y ao quadrado, menos 11y, mais 10 igual a 0. Tá? Aqui, ó, 11y sobre 10, porque é multiplicação. Aqui o denominador é 1, mas sendo multiplicação, ó, 11 vezes y, 11y. 10 vezes 1, 10. Então, com o que eu fiquei aqui? Com menos 11y sobre 10. Tá? Na hora de eu tirar o mínimo, eu não posso fazer 10 dividido por 1 vezes 11. Por que não? Porque isso aqui faz parte de um produto. Primeiro eu tenho que resolver o produto, que vai dar 11y sobre 10, para depois ir para o mínimo. Ok? Aí achei y' e y duas linhas, voltei o artifício aqui. 10 e 1. Quem é 1 na base 10? 10 elevado a 0. Então, bases iguais, x igual a 1 e x igual a 0. Resposta certa, 1 e 0, letra C. Tudo bem? Ok. Olha, agora eu vou falar de sistema cuja resolução é através de equação exponencial. Olha, quando que eu tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas? Quando eu tenho aqui, ó, uma equação que tem a incógnita x e y. Então, tem duas equações. A de baixo é uma outra equação também com duas incógnitas, x e y. Então, o que eu tenho aí? Um sistema de exponenciais. Como é que eu vou resolver o sistema de exponenciais? Olha que legal, eu vou usar as mesmas ideias que eu usava antes, com equações separadamente.
olha essa equação aqui. Eu preciso de base 5. Então, eu vou pegar esse 5 que está aqui embaixo e vou subir com ele, tá? Ele subiria como 5a menos 1. Aí eu fico com 5 elevado a 3x mais 2y igual a 5 menos 1. Deixo isso paradinho aqui. Venho na de baixo. O que eu preciso? De base 3. Mas quem é o 9 na base 3? 3 ao quadrado. Então, repetir, o 3 elevado a x menos y é igual a 3 ao quadrado. Agora, olha aqui, bases iguais, eu vou igualar os expoentes. 3x mais 2y igual a menos 1. Bases iguais, eu vou igualar os expoentes. X menos y igual a 2. Sistema. Sistema eu posso resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Eu vou escolher o método da adição. Eu vou repetir a de cima e eu preciso de opostos simétricos. Eu vi que se eu multiplicar de baixo por menos 3, eu vou gerar o oposto simétrico em x. Então, fiz essa escolha, ó. Multiplicando a equação de baixo por menos 3, dá menos 3x, menos 3 vezes menos y, mais 3y, igual a menos 3 vezes 2, que deu menos 6, tá? Consegui opostos simétricos, corto aqui, 2y mais 3y deu 5y, menos 1 menos 6 deu menos 7. Qual o valor de y? Menos 7 sobre 5. Mas eu também quero o valor de x. Quais equações eu tenho em relação a x? Eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho a que eu gerei. Eu escolhi essa daqui, ó. X menos y é 2. X menos, quanto deu y? Menos 7 quintos, igual a 2. Menos menos deu mais, tá? Então, quem vai ser x? 2 menos os 7 quintos. E aí eu poderia tirar o mínimo ou usar o processo rápido, que diz assim, quando um dos denominadores for 1 e você precisa tirar o mínimo, você pode ir direto, fazendo assim, ó, pega o denominador, multiplica pelo numerador que tinha denominador 1. Então, 5 vezes 2, 10. E subtrai o numerador desse 5 aqui. Então, de novo, pega o 5, multiplica por 2, deu 10. 10 menos 7 deu 3. E repete o denominador, que é 5. Dá o mesmo resultado que se você fosse tirar o mínimo. Ok? Então, eu buscava lá no início da exponencial o valor de x e y, através de sistema consegui resolver e achei as respostas do par. 3 quintos para x, menos 7 quintos para y. Tá? Então, de novo, ó, é um sistema, porque tem duas equações e duas incógnitas. O que eu preciso nessa primeira equação, de base 5? Então, eu subi o 5 como 5 a menos 1. O que eu preciso nessa segunda equação, de base 3? Escrevi o 9 como 3 ao quadrado. Quando olhei para a primeira equação, era uma exponencial de bases iguais. Então, eu já igualei os expoentes. Quando eu olhei para a segunda, também era uma exponencial de bases iguais. Eu igualei os expoentes. Sistema. Escolhi o método da adição, multiplicando a de baixo por menos 3, gerando essa daqui. Menos 3 vezes x deu menos 3x. Menos 3 vezes menos y deu mais 3y. Menos 3 vezes 2 deu menos 6. Vou somar as equações. Cancelo aqui. 2y somado com 3y deu 5y. Menos 1 menos 6 deu menos 7. Valor de y menos 7 quintos. Escolho uma das equações que eu trabalhei. Pode ser essa ou pode ser a nova gerada. Eu escolhi essa, troquei o valor de y, ficou x mais 7 quintos igual a 2, passo 7 quintos subtraindo, tiro o mínimo, ou vou pelo processo rápido, quando um dos denominadores for 1. 5 vezes 2, 10, menos 3, menos 7 deu 3, mantendo o denominador 5. Qual o par que resolve o sistema dado? X 3 quintos, y menos 7 quintos. Entenderam essa ideia do sistema? Tudo bem? Eu trouxe um segundo aqui para a gente fazer junto novamente, para você fixar de vez essa ideia aí, ó.
É um sistema porque tem duas equações, duas incógnitas. Olho para cá. Preciso de base 7. Quem é 1 na base 7? 7 elevado a zero. Ok? Bases iguais, igual os expoentes. X ao quadrado menos 4y igual a zero. Olhei para de baixo. O que eu preciso? Base 2. Já tenho. Então, basta igualar os expoentes. 9y menos 2x ao quadrado igual ao expoente daqui, que é 1. Fiquei com o sistema de equações do segundo grau. Olha o que eu vou fazer. Essa equação aqui é x ao quadrado menos 4y igual a zero. Essa aqui é 9y menos 2x ao quadrado igual a 1. Vou colocar os termos corretos, um embaixo do outro. Se aqui é x ao quadrado, eu colocaria primeiro menos 2x ao quadrado. Se aqui é menos 4y, embaixo dele vai ficar o 9y, igual a zero. E vou multiplicar essa primeira por 2, olha. Se eu multiplicar por 2, eu vou ficar com 2x ao quadrado menos 8y igual a zero. E a segunda, escrevendo ela de forma organizada. X ao quadrado debaixo de x ao quadrado, y debaixo de y, igual a 1. Por ter multiplicado por 2 a de cima, eu consegui opostos simétricos aqui. Vou cancelar. Menos 8y mais 9y deu y. 0 mais 1 deu 1. Então, já achei o primeiro valor de y, deu 1. Mas eu também quero o valor de x. Então, o que eu faço? Escolho uma das equações que eu trabalhei, troco y por 1. Eu escolhi essa daqui. Ficou x ao quadrado menos 4 vezes 1 igual a zero. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Passei o menos 4 para o segundo número, que é 4. Calculei a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 pode ser 2 ou menos 2. Então, se eu encontrei dois valores para x, significa que eu tenho dois pares que atendem essa situação. Um é quando o x for 2 e o y 1, e o outro é quando o x for menos 2 e o y substituído também 1. Então, como a equação era do segundo grau, eu consegui dois pares de solução. x2 e y1, x menos 2 e y1. Ok? Vou passar para vocês atividades para que vocês treinem as ideias que nós trabalhamos hoje. E eu trouxe também aqueles exercícios que vocês fizeram de notação científica, para rever aqui bem rapidamente os erros que vocês possam ter cometido. Tá? Eu não sei quantos minutos ainda faltam para nós, estou sem relógio aqui e não consigo visualizar ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos ainda alguns minutinhos. Então, vamos lá. Google completa 20 anos. Veja a curiosidade. O buscador mais famoso do mundo começou com um projeto de pesquisa de doutorado de Larry Page e Sergey Brin, na Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos, em 1996. O nome Google foi registrado em 15 de setembro de 1997 e a empresa foi constituída em 4 de setembro de 1998. A dupla trabalhava no próprio dormitório e conseguiu criar um mecanismo de pesquisa que usava links para determinar a importância de páginas individuais na World Wide Web. E daí veio www, tá? World Wide Web, www. O termo escolhido pelos acadêmicos era uma brincadeira para a expressão matemática Google, que equivale ao número 1 seguidos por 100 zero. O número 1 seguidos por 100 zero é 10 elevado a 100. Já Googleplex, que é o nome da sede da empresa na Califórnia, faz referência ao termo Googleplex, que seria o Google elevado a 10. Então, eu vim aqui, a pergunta era, quanto dá, o Googleplex? É o Google elevado a 10. Mas quem é o Google? 10 elevado a 100. 10 elevado a 100 elevado a 10 deu 10 elevado a 1000, que é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 1000, ok? Então, resposta certa, letra
C, questão de Enem, tá? Peguei um dos Enems aí que eu andei observando. Essa segunda questão vamos fazer também, que dá tempo, e as demais ficam para a próxima aula. O exercício que é, de acordo com as informações do texto, o diâmetro e a distância de Sedna ao Sol, em notação científica. Olhando lá, né, o diâmetro era de 1.800 quilômetros, passando para a notação científica, 1,8 vezes 10 ao cubo, e a distância de Sedna ao Sol, 13 bilhões, 13 bilhões, que corresponde, voltando aqui até 1, né? Voltamos aí 10 casas. Então, 1,3 vezes 10 a décima. Letra C também, ok? Eu quero que você aguarde aí um minutinho.